né, no meio que eu estou, que é o futebol feminino, É verdade. mas ainda tem muita dificuldade. Lene, o futebol é muito gostoso, né? O que move realmente assim, é o sentimento, a gente gosta daquilo que a gente frequenta. Sim. E falar com você é tão especial porque você é uma das percussoras do futebol feminino. Ah, obrigada, Como eu lindona. sou nova, assim, eu tenho 28, mas ali no meu começo, quando eu comecei era menina, tinha basicamente 13, 14 anos, e eu Caramba. amava ir às arquibancadas e quase não tinha, a gente não via Menina. mulheres. Você no futebol feminino, eu ali nas arquibancadas, a gente sempre representando e abrindo espaço para outras. Hoje a gente vê que o caminho está mais asfaltado, como você mesma disse. É legal ver mulheres comentando, reportando, noticiando. A gente vê que a gente conseguiu conquistar e trilhar novos caminhos. Mas foi muito difícil e é complicado, assim. Sentimentalmente falando, é isso que nos move. E eu continuo me movendo a isso. Lá atrás eu aprendi a gostar muito de futebol, gostando do meu time de coração. É o que eu mais abordo nas minhas redes, é onde eu cresci, é onde eu falo que eu fiz do limão uma limonada, né? Porque eu precisei me virar diante disso. Eu aprendi a ser São Paulina com a minha família. E foi um amor hereditário. É, toda São Paulina. Na verdade, veio de uma história meio macabra. Ali no começo, conta pra gente. ali no comecinho, quando minha família começou a gostar do São Paulo especificamente, foi porque um tio meu, na época do Mundial, contra o Barcelona, acabou se envolvendo numa briga de bar e acabou sendo assassinado. Ele com a camiseta do São Paulo, pronto para ver o título, não chegou a ver o título. Foi assassinado ali a facadas, no símbolo e tudo. E depois disso é muito curioso, né? Mas foi triste, mas ao mesmo tempo isso trouxe à minha família essa coisa de gostar mais do São Paulo. É estranho, né? Mas porque todo podia mundo ter sido ao gostou. contrário. Poderia ter sido, eles poderiam ter odiado. Mas não foi por conta do São Paulo em si, a briga a paixão dele, né? Tipo... Exato, da paixão dele. Caramba. É uma forma de representar ele ali, porque ele não chegou a acompanhar o Mundial. Ele queria tanto ver, mas ele não chegou a ver. Então todo mundo hoje torce ali em casa para poder representá-lo. Isso, representá-lo. Caramba. E aí eu peguei essa paixão da minha tia. Foi uma coisa muito louca, porque minha tia gostava tanto de assistir todos os jogos e vibrava, aquela coisa fervorosa. Eu tinha 8 anos de idade quando vi o Mundial em 2005. Eu lembro idade até ótima, hoje. Né? 8 anos de idade, Você era lembra? muito pequena, uma menina ainda, e é muito difícil você ver uma menina nessa idade e gostar de parar para ver televisão, para acompanhar seu time. E a minha tia chorava, só que a minha família nunca foi de gostar de ir para jogo, de estádio. Eu, como sou muito intensa, eu fui crescendo, eu gosto de curiosidade, eu gosto de conhecer as coisas, experimentar. Comecei a ir para jogo, comecei a gostar de estádio. Mas foi muito difícil o meu começo, porque a minha família, ao mesmo tempo que gosta de assistir, mas achava perigoso. E hoje, como mãe, eu entendo completamente, porque mãe sabe, eu era uma aborrecente de verdade, totalmente sem responsabilidade. Hoje eu vejo com o olhar de mãe. Como mãe, a gente entende muita coisa, viu, gente? Exato, e eu, assim, naquela época eu fazia cada coisa. Eu lembro como se fosse ontem, a minha primeira caravana contra o Flamengo, lá no Maracanã, eu peguei um ônibus e falei, mãe, tô indo ali no shopping Tatuapé. Caramba, eu desafiava a minha família. Não façam assim, de uma isso forma, em casa, pelo amor de escondida. Deus. Não, eu fiz muita coisa errada naquela época, justamente porque eu amava demais e eu queria acompanhar. Era muito louco, porque eu entrei no ônibus ali para pegar ainda no centro de São Paulo. Isso quantos anos? Largo do Paissandu, com 14 anos, Caramba. foi minha primeira caravana. E eu já era da torcida organizada. Peguei um ônibus fretado lá no centro, em Budas Artes, morava em Budas Artes, para poder ir para o Paissandu, para fazer a minha carteirinha da torcida organizada, para acompanhar o time. Sozinha. Aí, escondido. Tudo escondido. Minha família, assim, gostava muito do futebol em si, mas achava muito perigoso e não queria que eu acompanhasse. Até pela história, né, do teu tio. Na época era muito perigoso, as torcidas ainda eram liberadas aqui em São Paulo, tinha muita briga, se encontravam no centro para brigar, enfim. Então eu entendo muito bem a minha família hoje. Aí, mas você não tinha essa consciência? Ônibus, não tinha nenhuma, né? Uma criança, não vai ter consciência. Entrei nesse ônibus, só tinha uma mulher, eu lembro até hoje. Uma mulher, e essa mulher tinha mais de 50 anos. Então, naquela época a gente via mulheres frequentando estádios, mas muito pouco, uma parcela aí de 3%, 2%. Perto dos E normalmente estava ali também porque os filhos estavam, alguém da família estava, não era sozinha. Nunca sozinha, muito menos uma menina. Eu lembro que como se fosse ontem. Esse jogo, São Paulo ganhou? São Paulo e Flamengo, eu não lembro, acho que perdeu. Mas eu lembro que eu estava nesse jogo e aí
tava minha família lá assistindo, minha mãe perguntando, cadê você? E cadê? Preocupadíssima. Tô no shopping. Apareci na televisão, menina. Não! Apareci no jogo, vibrando, torcendo lá. Depois disso, eu voltei para casa, com a cara lavada. Minha mãe falou, deixa você chegar em casa que a gente vai conversar muito sério. A gente já sabe como que é, né, esse papo de mãe. É, quando você chegar em casa, a gente Quando conversa. chegar em casa e conversar com a mãe, não tem nada de conversa. Era a cinta lá me esperando, a gente preparada não queria com chegar em chinelo. casa jamais. Nunca, eu não queria. Aquelas 8 horas ali de ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo, eu queria que fossem eternas esse dia. Caraca. Cheguei em casa com a minha mãe preparando a chinela lá para me bater. Caraca. Ali, É que depois você não daquele escolheu um dia, foi jogo muito também no difícil. São Paulo, né? Você foi escolher lá no Rio de Janeiro. É, foi difícil. Esse começo foi muito difícil, porque depois disso, aí que minha mãe começou a me proibir de verdade. Minha mãe e meu pai começaram a fechar a janela e trancava as portas, quando sabia que tinha jogo do São Paulo. Trancava a porta, trancava a janela, trancava tudo. Não vai, eu não vou deixar ela sair. Eu fugia, menina, pegava, saía pela janela, era muito irresponsável. Claro, não faço isso, pelo amor de Deus, isso poderia ter... A gente, sabe que eu brinco, já muita que o anjo da guarda foi perdendo umas penas. Tipo assim, o anjinho da guarda que tá cuidando da gente, ele acaba perdendo umas peninhas que eu falo, pelo amor de Deus, não tô mais aguentando. Pelo Só amor falta de Deus, desistir do trabalho. Sim. Dessa época eu era um gato, tinha realmente 7 vidas, porque não é possível. Caramba. Muita coisa aconteceu, eu tenho tanta história Teve como torcedora. Eu comecei... Alguma vez que você teve algum medo, que você fala, caraca, eu preciso tomar cuidado, que te fez repensar nessas tuas atitudes de pular a janela, sair escondido, brigar com os pais? Várias, assim... no começo eu era de torcida organizada. Hoje em dia eu estou mais ali em São Paulo, meio neutro, né? Gosto de torcer, Sim. mas gosto mais de trabalhar também, então fiquei mais neutra. Mas já tiveram várias. Uma, por exemplo, já fui para o jogo no Pacaembu, ainda as torcidas, tinha visitante São Paulo, visitante Corinthians, era contra o Corinthians. E aí eu perdi o ônibus da torcida, que saía do Paissandu, então resolvi pegar o metrô. Só que a torcida mandante era do Corinthians, então a maioria ali era Corinthians. Aí peguei vários corintianos Vestida lá dentro de São do metrô. Paulo? Não, eu tava com a jaqueta. Nesse dia eu tava com a jaqueta cinza, lembro até hoje. Cheguei no Pacaembu, só que eu precisava encontrar o setor visitante. Aí nessa do setor visitante, perguntei para um gari que tinha na rua, assim, tentei, né, bem baixinho. Sabe onde fica o setor visitante? Com um monte de corintiano, lotado o estádio. Sabe onde fica o setor visitante? Eu preciso ir para o setor visitante de São Paulo. Aí ele gritou, menina, naquela... Nossa, setor visitante, você é São Paulina. Nossa, ele foi muita sacanagem. X9, hein? X9, dedo duro, daí pra pior, eu nem queria saber mais desse cara. Abençoado, a gente, Abençoado, pra não falar outra coisa. Eu lembro como se fosse ontem, o pessoal me cercando ali, na hora, assim, naquela época a gente sofria um pouco de represália. Claro. Aí as meninas começaram a xingar, enfim, tá indo pro São Paulo, é bicharada.